Muito importante, o Brasil perdeu um ícone hoje. Morreu aos 75 anos Rita Lee Jones. A rainha do rock brasileiro tratava um câncer de pulmão desde 2021. A trajetória dela foi marcada por muito sucesso e uma boa, enorme dose de ousadia. Rita Lee atravessou gerações e vai brilhar para sempre com seus hits irresistíveis. Como se nada fosse e como se fosse tudo que é. Uma mulher à frente do seu tempo. Cantora, compositora, atriz, escritora e ativista. 75 anos de idade e mais de 50 de carreira. Não à toa, Rita Lee ganhou o título de rainha do rock brasileiro. Foi-se a ditadura militar. Foi-se martelo, não vou mais vingar. Vovó Rita, Santa Rita de Sampa ou todas as mulheres do mundo. Rita Lee nasceu em 1947 e cresceu no bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O primeiro contato com a música foi logo na infância, mas foi participando do grupo Os Mutantes, parte do movimento tropicalista nos anos 60 e 70, que a artista engatou de vez na carreira. Mas as pessoas na sala de jantar. Após diversos conflitos, a cantora foi expulsa dos Mutantes e seguiu na caminhada da música na banda Tutti Frutti. Depois de 4 álbuns com o grupo, chegou a vez de brilhar sozinha. Foram mais de 20 discos na carreira solo. Rita foi uma das compositoras mais censuradas durante a ditadura militar e sua irreverência a colocou em destaque, tanto por sua visão de mundo quanto pelo seu impacto na nova geração. Quem nunca reparou na ironia ácida de Ovelha Negra? Rita Lee, que tão bem descreveu o amor, o sexo e a reza em suas canções, virou sinônimo de ousadia. Por muitos anos, os cabelos vermelhos e a franja foram sua marca. Depois, ela resolveu mudar, várias e várias vezes. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Em 2012, Rita Lee anunciou que ia deixar os palcos por causa de problemas de saúde. O diagnóstico de um tumor no pulmão esquerdo veio 9 anos depois. Fez o tratamento e, no ano seguinte, um dos filhos da cantora anunciou que Rita estava curada do câncer. Nos últimos meses, a cantora foi aparecendo cada vez menos nas redes sociais. No fim de fevereiro, foi internada mais uma vez. Casada com o também músico Roberto Carvalho, ela deixa 3 filhos, João, Antônio e Beto, além de um legado gigante e cheio de facetas. Agora, Rita Lee, só falta você. Dia diferente, dia muito triste, como não se emocionar, né? Hoje a gente vai abrir espaço para o nosso time de debatedores, a Gabi Araújo, Roberto Tardelli, Vinícius Poit, também nosso convidado Armando de Matos Júnior, para falar um pouquinho sobre representatividade da Rita Lee, para quem se sentir à vontade, sobre a relação pessoal dela com a obra. Vou falar com a Gabi primeiro, porque é a única mulher aqui entre os debatedores, junto comigo. E a gente sabe, né, Gabi, que Rita marcou uma pauta importante para o feminismo, né, para a emancipação da mulher. E isso sim está eternizado nas letras de Rita, né? Eu sinto, assim, hoje é um dia triste, eu estava até aqui agora no camarim aqui da CNN e a gente estava cantando músicas da Rita Lee, relembrando, né, pessoas de todas as idades aqui, como ela marcou e como ela ultrapassou gerações por ser uma mulher avante do seu tempo, né? Ela fez sucesso, começou a fazer sucesso a partir dos anos 60 e já foi um ícone e ela deu, até isso ela escreveu em sua autobiografia, ao dizer como foi difícil para ela, né, entrar para o mundo do rock, ser uma vocalista do mundo do rock, sendo mulher, né, em tempos, né, que imagina, nos anos 60, em que o machismo impera até hoje, e a Rita Lee não só agiu como uma feminista de verdade, defendendo os direitos das mulheres, a igualdade salarial, a liberdade sexual,
né, como também representou esse papel, né, liderando assim, o mundo do rock e sendo eternizada por várias gerações, né? Ela foi um ícone para os meus pais, depois para mim, vejo agora para os meus alunos e é esse modelo que a gente vai levar para a vida. Muito bem, Tardelli, ainda há pouco nós falávamos aqui, né? A Tardelli chegou um pouquinho mais cedo e falávamos aqui, né, Tardelli? Boa tarde para você primeiro, de como Rita Lee marcou também politicamente e marca politicamente, né, o Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde Lu, boa tarde Poit, boa tarde Gabi, boa tarde Armando, prazer em vê-lo. A dimensão da Rita Lee ultrapassa a música em si mesma, né? Ela adquire uma dimensão política de uma pessoa que transformou o seu tempo. Eu me lembro muito bem de um programa, chamava TV Mulher. Esse programa, não sei se o Armando vai se lembrar, talvez ele não tenha idade também para isso, certo? Mas o TV Mulher foi o primeiro programa na televisão em que a mulher não era aquela mulher dona de casa, aquela mulher que está lá para aprender receitas do almoço do seu marido, mas era a primeira vez que se colocava a mulher como uma pessoa sujeito de direitos, e a Rita Lee era o grande tema desse programa, que lançou a Marta Suplicy ao grande público, em que ela dizia: mulher é bicho esquisito e todo mês sangra. Foi a primeira vez que a menstruação foi colocada na música brasileira, né? Essa mulher, ela conseguiu fazer com que o prazer feminino, a sexualidade feminina, fossem tratadas com leveza, com humor, como um direito tão natural que a gente passava, que todos nós cantávamos as músicas da Rita Lee. Eu cantei as músicas da Rita Lee, meus filhos cantam as músicas da Rita Lee. A Rita Lee vai ser cantada daqui a 50 anos e nós teremos a Rita Lee ainda avançada e ousada daqui a 50 anos. Só para concluir, os historiadores do futuro vão se referir a ela como uma artista política que transformou seu tempo. Muito bem, a TV Mulher, para quem não sabe, o programa, eu, claro, contei aqui com a ajuda, mas nós já conversávamos sobre esse programa, foi exibido entre 1980 e 1986, ao vivo, pela TV Globo, e era um programa voltado para o público feminino, tinha Marília Gabriela ali na apresentação. Poit. Olha, Lu, acho que meus colegas já falaram bastante ali e corroboram algumas das falas, fica aqui os meus sentimentos para os familiares, né, as pessoas que vão normalmente deixam um legado, e ela deixa um legado grande para a sociedade, né, e para os fãs, né, porque muita gente acompanhou ela, eu acompanhei um pouquinho depois pela idade, mas vi meus pais e muita gente mais experiente falar muito da Rita Lee. Então ficam meus sentimentos para a família e para os fãs que sentiram saudades, mas a música e a sua história fica eternizada. Armando. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui ao lado de vocês, dessa bancada tão rica, tão importante. E respondendo aqui ao nosso amigo Dr. Tardelli, realmente eu me lembro porque era um momento interessante, porque eu entrava na escola de tarde, no período da tarde, naquele tempo, e a minha mãe ali em casa assistindo aquilo, e foi um programa interessante, porque como foi bem dito, no primeiro momento em que a mulher passou a ter ali a sua aparição, né? A Marta Suplicy, como foi dito, e outras pessoas que vieram e ficaram na costura. Eu me lembro, o Clodovil fazia ali alguns traços, fazia alguns projetos para as pessoas, me lembro disso exatamente, com muita clareza. E outras pessoas importantes também que passaram nesse momento. Mas a Rita Lee, em especial, ela deixará um legado na música, no rock, na música popular brasileira em geral, e algo insubstituível. E nós falarmos de alguns assuntos nos anos 70 sobre sexualidade, por exemplo, completamente diferente como hoje em dia. Hoje nós falamos de sexualidade como nós falamos de marca de automóvel. É muito simples, muito simples. Nos anos 70, a pressão era muito grande.
para a mulher que falava alguma coisa, que tocava nesse assunto, ainda mais na televisão, cadeia nacional. Então, a Rita Lee falava muito sobre isso, né? E sobre outros assuntos também. Eu tive a oportunidade de assistir, mas 2 ou 3 shows da Rita Lee, e algo marcante, e eu fico com pena dos jovens que estão chegando agora, que não terão no seu currículo, né, a oportunidade de ouvir uma música de altíssima qualidade. E como muito bem ponderado aqui, esse legado ficará. Ela passou, né? Ela se foi para outro plano, mas ela deixou um cancioneiro aqui para nós sensacional. São músicas inesquecíveis que não vão passar. Então fica aqui os sentimentos para a família, para todos e para todo mundo que curtia a Rita Lee, né? Tenho certeza que a grande maioria do povo brasileiro. Muito bem, eu vou trazer um pouquinho de repercussão importante nesse dia. O filho de Rita Lee, o Beto Lee, publicou agora nas redes sociais uma homenagem à mãe. Vamos ver o que ele disse. Ele escreveu em inglês, "Te amo para sempre", e disse que uma grande parte dele morreu hoje. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lamentou agora a morte também de Rita Lee. Do rock ao tropicalismo, Rita Lee viveu muito e nos presenteou com seu talento, irreverência e revolução em tudo que fez. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs. A padroeira da liberdade vai fazer falta. O filho de Rita Lee, o João Lee, também publicou agora uma homenagem à mãe nas redes sociais. Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve, admirada e amada por tantas pessoas, tão à frente do seu tempo. Love you forever and ever and ever. Não consigo escrever mais do que isso no momento. Estou sem chão, arrasado, devastado, mas ainda tenho muito o que contar. Minhas histórias, muitos vídeos e muitas fotos. Vou colocando aos poucos. A cantora Pitty foi ao Twitter para lamentar a morte de Rita Lee. Estou em frangalhos, a maior nos deixou hoje. Que dia triste, Ritinha, te amarei para todo sempre. Meus sentimentos à família, aos amigos, brilhará eternamente para mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir. Antônio Lee, também filho de Rita Lee, homenageou a mãe nas redes sociais. Ô mamacita, love you so. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mãe, obrigada. Rita Lee escreveu sobre a própria morte na autobiografia dela em 2016. Vamos ver. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no Telejornal do Dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais alguns dirão, ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu, tocando minha alto-harpa e cantando para os meus Thank you, Lord, finally said it. Epitáfio, ela nunca foi um bom exemplo, mas será boa gente. Quem disse, Tardelli, que ela nunca foi um bom exemplo? Ela foi um ótimo exemplo e especialmente, né, Gabi? Desculpa, eu estou um pouco emocionada agora lendo essa parte do obituário que eu ainda não tinha lido. Ela foi um ótimo exemplo, especialmente para nós mulheres, toca demais, né? Porque fala sobre algo tão genuíno para nós, que é a possibilidade, a liberdade de viver como a gente quer viver, escolher viver como a gente quer escolher viver. Essa possibilidade que é negada a muitas mulheres no Brasil, ainda hoje, lembrando o Brasil, um país com recorde de feminicídio, né, Gabi?
É muito triste. Eu tava aqui pensando, né, que ela falando que não foi exemplo, e a gente aqui, nós, né, do nosso tempo, falando que ela foi sim um exemplo para nós, né? Ela foi, na verdade, um ícone, porque o que ela enfrentou ultrapassou gerações, e até hoje, né, as músicas também, ela deixou isso marcado nas músicas, né? Pagu, essa da Ovelha Negra mesmo, eu não sei se o nome da música é realmente Ovelha Negra, Cor-de-Rosa Choque, né? Por isso não provoque, é cor-de-rosa, choque. E essa semana, esse fim de semana mesmo, eu tava, por coincidência, eu não sabia que ela estava nesse estágio da doença, e eu tava ouvindo as músicas da Rita Lee porque eu queria postar um conteúdo de liberdade, pleitear a liberdade sexual das mulheres e tal. Eu falei, que cantora que eu posso aqui colocar como música de fundo para eu colocar esse post aqui falando sobre a liberdade sexual das mulheres. E eu tava revendo as músicas da Rita Lee. Falei, nossa, sempre quando eu penso em uma mulher que também escreveu sobre mulheres, um dos primeiros nomes que me vem à cabeça é a Rita Lee. Né? E especialmente isso, você poder viver, fiquei bastante emocionada também com a fala da Lu, a gente poder viver sendo quem a gente quer, com liberdade, né? Mesmo enfrentando todos os preconceitos, todos os paradigmas, e ainda assim conseguir inspirar outras pessoas. Eu acho que ela cumpriu essa missão. Essa parte aí do epitáfio dela, que ela não foi um exemplo, eu não sei se está muito certa, não. Acho que é o contrário, na verdade. Ela está sendo um exemplo para muita gente. Desculpa, tá, Rita, a gente ousar discordar de você nesse dia, mas é isso. O Poit, a Rita fala ali em algum momento sobre os políticos que não comparecerão no funeral dela, porque ela também não subiu no palanque deles. Mas houve entre nós, nesse momento mais ainda, por isso eu falo com você e eu vou falar com o Tardelli, o Armando também sobre isso, a tentativa de ressignificação da política. E eu ouso dizer, mais uma vez a palavra ousadia, que há também uma tentativa de ressignificação da cultura versus política. Lu, acho que a fala da Rita Lee, ela reflete a fala de muitos brasileiros que perderam a fé, a política perdeu a credibilidade para tanta gente. Eu acho que a gente está num momento de retomar a representatividade e a credibilidade para a população. Afinal, né, o que me motivou a ir para a política é que eu era um inconformado com a política, como a Rita Lee, por exemplo, colocou ali e falava, não, esse negócio não é para mim, esse negócio tem muita corrupção, muita sujeira, todo político é igual. Agora, já dizia Platão, o preço que a gente vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Eu falei, eu vou ser governado por essa turma, vou lá fazer minha parte, para retomar a credibilidade, Lu. Então, ela tem razão no sentimento dela, né? Cada um também tem o seu sentimento, mas representa uma fatia enorme da população brasileira que, infelizmente, continua descrente com essa brigalhada e esse extremismo político, que aqui, no grande debate da CNN, a gente busca mostrar que dá para discordar, dá para ter opinião diferente, dá para ter conservador, progressista, direita, esquerda, mas com respeito, sempre focando em quem está lá fora e precisa, na verdade, de uma solução. Agora, os últimos anos da nossa vida aqui, Rita não se furtou de falar sobre isso também, os últimos anos, Tardelli, a gente tem tido, assim, algo muito mais intenso que coloca, pelo menos boa parte dos artistas, num lugar de progressismo, e a arte é transgressora, a gente nunca vai poder dizer que a arte não é transgressora e por isso coloca os artistas num lugar de progressismo, mas que também nessa politização acaba criminalizando a arte. E o Brasil empobreceu muito nesse sentido. Eu fico sempre pensando, você falou duas palavras aí que me casam muito bem. Toda transgressão é política. É impossível se não transgredir sem atuar politicamente, no sentido de transformação da sociedade. A Rita Lee, ela foi uma transgressora. E a transgressão da Rita Lee nos conduziu a uma visão panorâmica que até então as pessoas se recusavam a ter. Havia uma questão na ditadura militar que era a censura prévia, né, que a Rita Lee enfrentou.
A Rita Lee, ela foi a primeira pessoa que escreveu que que uma mulher poderia estar com um homem sem culpa nenhuma. A culpa era a base de toda a opressão feminina. Ela disse, não, nós não precisamos nos sentir culpadas. Parece pouco, mas foi muita coisa numa época em que era muito difícil dizer isso. Nós não precisamos ser políticos partidários para fazermos política. Nós fazemos política aqui no Grande Debate todos os dias. Nós tentamos, de alguma forma, tornar mais fácil e melhor a vida das pessoas. A Rita Lee, ela vai se eternizar nisso, na transgressão, na ousadia, no bom humor que desafiou o mau humor político, aquele político patriarcal, aquele político conservador, reacionário. Esse talvez ela não permitisse chegar no velório dela, e talvez ele não iria mesmo. Mas os outros, certo? As políticas, as novas mulheres políticas que forem lá, com certeza ela iria abraçar, sim. Eu acho que eu penso que o legado da Rita Lee é esse, é o legado da transgressão, da liberdade. A liberdade sempre é infinita. E ela provou isso. O desejo de liberdade é sempre infinito. Rita Lee vai passar, daqui a 50 anos ainda vou estar falando muito dela. Ô Armando, a gente está falando da classe artística e transgressora que incomodou, em todas as suas épocas essa classe vai incomodar, né? Em todas as suas épocas os artistas vão incomodar e eles estão ali no papel deles, absolutamente no papel deles, né? De instigar, questionar a sociedade. E nesse caso aí, a Rita, ela tem uma dedicação infinita e especial à situação das mulheres, né? Como eu disse, é tão genuíno o desejo de ser quem ser quem gostaria de ser, de amar livremente, de pensar livremente, de se posicionar. E eu coloco isso até de forma repetitiva aqui, Armando, mas porque o que a gente vê, e você ainda está na ativa, é ainda uma tentativa muito grande de retroagir no sentido dos direitos das mulheres. Sim, e observe as letras dela, que nos anos 70, começo dos 80, você produzir uma música chamada Lança Perfume em meio à ditadura militar, ela era corajosa. Aquela música Mania de Você, uma música extremamente sensual, uma das mais sensuais que ela gravou e produziu, uma música linda, maravilhosa. Quem escuta e presta atenção naquela letra, aliás, diga-se de passagem, produção de letras de qualidade de música, nós perdemos uma pessoa maravilhosa. Hoje a qualidade, né? Nós falamos em música, Rita Lee é música. Existem alguns ritmos aí, com todo respeito, mas quem brilha com o bumbum é vagalume, né? E nós temos temos um mais específico que a juventude está gostando muito e apreciando. Pelo amor de Deus, aquilo não é música, com todo respeito. Então nós perdemos uma pessoa corajosa, de fato ela era intrigante, de fato ela estava à frente do seu tempo. A prova disso são as letras dela, e em um momento, como eu já disse, e o Dr. Tardelli também a mesma coisa, concordou, muito fácil hoje nós falarmos de alguns assuntos, mas nos anos 70 e 80 falarmos sobre sexualidade, falarmos sobre lança-perfume, muito corajosa, né? E de fato ela não tinha esse viés político, né? Nós observamos alguns artistas famosos, né, do mundo, não só do Brasil, dentre eles, por exemplo, Bonovox, né? Bonovox, um cantor maravilhoso de uma banda de rock maravilhosa, mas andou com algum lado político. E a Rita Lee sempre nessa toada dela, e ela, no dia do seu falecimento, nos deixa uma lição, né? Quando ela fala que não quer nenhum político, que não terá nenhum político no seu sepultamento. Mas aproveitando o que o colega disse também,
Nós não temos que ter essa ideia do político. Isso é muito triste. Termos todo político ele é criminoso, todo político só observa o lado dele. Não é assim. E se nós pensarmos dessa forma, o que será da política, né? As pessoas, o jovem principalmente, que tem vontade política, que tem algum ideal diferente de algum outro jovem, que entre para a política e faça o seu trabalho. Então nós não podemos ter esse estereótipo, né, de que político é bandido, político é corrupto, né? Nós não podemos criar esse arquétipo da classe política, muito pelo contrário, deveríamos ter prazer em falar, olha, eu tenho um filho político, um parente político. Nesse momento não é o que nós podemos falar, mas seria o ideal que fosse dessa forma, que nós tivéssemos respeito, muito mais respeito pela classe política. E nós podemos construir isso. Depende de nós, depende da sociedade, depende muito da juventude. Falar de Rita Lee fica muito difícil nesse dia, porque eu não sou um apreciador da música dela, sempre gostei da música dela, e ela vai deixar um legado. Não sei se vai aparecer alguém, um outro cantor, uma outra cantora que possa substituí-la. Eu acredito que não. Muito bem, eu vou trazer aqui também uma fala da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que se emocionou hoje ao saber da morte de Rita Lee. Ela participava de uma audiência pública no Senado quando recebeu a notícia e pediu 1 minuto de silêncio em homenagem à cantora. Depois da sessão, Margareth Menezes falou com a imprensa, ela relembrou a irreverência de Rita Lee, diz que a perda da cantora impactou o país. Vamos ver. Muito bem, a gente ainda não tem essa fala da ministra da Cultura, mas a gente tem outras repercussões importantes agora. A gravadora de Rita Lee divulgou a nota sobre a morte da cantora, foi com profunda tristeza, essa é a nota, que a Universal Music Brasil e todo o país recebeu nesta manhã a notícia de falecimento de Rita Lee, a nossa eterna rainha do rock brasileiro, nossa padroeira da liberdade, como ela preferia ser chamada. Rita Lee Jones sai de cena, nos deixando um imensurável legado artístico, político, comportamental, afetivo, além de ter inspirado musical e existencialmente inúmeros artistas das novas gerações. Sempre a tempo, sempre à frente do seu tempo, Rita Lee nos revelou em suas músicas, ao longo dos seus quase 60 anos de carreira, toda a sua liberdade, reverência, carisma, criatividade e talento. Hoje o país acordou mais triste. Rita Lee, nossa rainha do rock, uma entidade na música brasileira, encerrou seu ciclo de vida. Rita Lee nos deixa esse legado imensurável, com sucessos atemporais que certamente ainda serão trilha sonora de muitas gerações. Toda a força e carinho para os nossos queridos amigos e familiares. Descanse em paz, querida Rita Lee, disse Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil. Todo o nosso carinho a Roberto de Carvalho, seu inseparável parceiro de vida e de música, e aos filhos do casal Beto, João e Antônio. Trouxemos repercussão aqui dos 3 filhos também. A equipe de Gal Costa também publicou um vídeo da cantora ao lado de Rita Lee e escreveu: "Descanse em paz, Rita Lee. Sua música revolucionou o rock brasileiro e continuará inspirando gerações. Sua arte será eterna. Salve, Rita Lee." Gal Costa, todos sabem, outro ícone da música brasileira, morreu em novembro de 2022. A apresentadora Xuxa também lamentou a morte de Rita Lee nas redes sociais. Ela postou uma foto ao lado de Rita e escreveu: "Te amo." A banda Barão Vermelho lamentou a morte de Rita Lee. Viva Rita Lee, nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da maior roqueira do país. É isso, Gabi, faltou falar com você, porque o Armando estava falando aqui sobre a dimensão de como Rita Lee, na sua liberdade, ícone da liberdade, é o que mais repercutem aí nas falas. Ela trazia nas letras também, né, essa liberdade de amar, digamos que... Eu vou ler um pedacinho de uma letra aqui, melhor. E aí a gente repercute. Eu vou ler porque eu poderia cantar, mas... Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar e de tanto imaginar loucuras.
é uma mulher falando sobre sua sexualidade e ela como protagonista, Gabi. Vou aproveitar que você estava citando uma música. Tem uma música que também é uma música que fala muito sobre a liberdade, sobre o prazer, sobre o sexo e que foi objeto de censura na época da ditadura militar, né? Que é Banho de Espuma. E a música diz o seguinte: que tal nós dois numa banheira de espuma, eu corpo caliente, um doce farniente, sem culpa nenhuma. Fazendo massagem, relaxando a tensão em plena vagabundagem. Essa música foi objeto de censura pela ditadura militar, junto com a lança-perfume também, que foi mencionada aqui. E eu também queria recomendar aqui que ela escreveu uma autobiografia, eu acho que foi... faz poucos anos, e eu li a autobiografia dela, enquanto a gente estava aqui no ar, eu estava procurando um trecho da autobiografia que eu me lembro que foi muito marcante também pela coragem com que ela também se expressava, né? Então, quando se diz que ela não fazia política, pode ser que não seja política como algumas pessoas pensam que é, a política partidária, a política institucionalizada, mas ela fazia política com as suas músicas quando ela lutava contra o conservadorismo, quando ela lutava contra os ideais na época que eram impostos pela ditadura, quando ela lutava contra o machismo, mesmo sem nunca ter se auto-intitulado feminista. E tem um trecho da sua autobiografia em que ela diz o seguinte: nos anos 60, o rock and roll era coisa de menino, de homem. Tinha até um bordão que falava assim: para fazer rock and roll tem que ter colhão. Aí eu falei: ah, é? Eu vou fazer com meus ovários e com meu útero. Então isso é chocante, até a forma como ela se manifesta, né, para muitas pessoas, para as pessoas mais conservadoras. E ela manifestou quem ela era, e isso eu acho que ela foi vencedora. Além de ser uma pessoa corajosa, ela é uma vencedora e exemplo para todas nós, porque ela conseguiu se expressar, né? Expressar seus ideais, expressar o que ela achava que era um mundo de sociedade adequado, né? Sem discriminação, sem preconceitos, com liberdades, por meio das suas músicas que ecoaram por muitas gerações. Desde os anos 60, ela foi a primeira mulher a subir num palco e tocar guitarra no país, o que pra gente pode parecer um absurdo hoje, mas na época era transgressor, né? Uma mulher subir no palco, tocar uma guitarra, tocar guitarra era considerado um instrumento masculino ou uma postura masculinizada. E ela fez tudo isso sem perder a sua personalidade, chegou a ser presa durante a ditadura, escreveu na sua autobiografia também que admitiu na sua autobiografia que já tinha realizado um aborto. Então, assim, pensando, né, com 75 anos, pessoas da mesma geração que ela fez coisas que hoje a gente vê a geração mais jovem não tendo coragem de fazer. Hoje a gente vê a geração mais jovem sendo vítima de perseguição nas redes sociais, fake news, né, censura, porque está se expressando da forma como se sente, né? E eu acho que as pessoas, quando elas vivem com a liberdade que a Rita viveu, cuidando da vida delas, né? Fazendo música, fazendo arte, fazendo amor, eu acho que ninguém deveria ter o direito, né, de opinar contra ou de censurar. E eu acho que é essa mensagem que ela deixa pra gente. O Tardelli falou ainda há pouco aqui sobre Rita Lee falar de um tabu que é a menstruação na TV na década de 80. Tabu ainda você falar de menstruação, imagina você falar de seu próprio corpo, ter domínio sobre o seu próprio corpo e libido, porque o que tem na música de Rita Lee é libido. Eu queria lembrar aqui uma coisa que eu estava vendo agora. Eu sou um pouco mais velho, eu nasci no século XVII, certo? E eu me lembro perfeitamente de uma campanha publicitária feita pelo Washington Oliveto, que se chamava Tire a Roupa para Quem Você Gosta. Era um anúncio de uma calça feminina. Era a primeira vez em que o anúncio de roupa era feito não vestindo, mas tirando a roupa. E era sob era com a música da Rita Lee, né? Mania de Você. A que eu li agora. Exatamente. Essa música surgiu nessa campanha publicitária que chocou o país. Né? A Rita Lee, porque a letra ela é muito sensual, mas ela tem uma sensualidade natural,
gostosa, fluida. Né? Bem num ritmo de um comercial que naquela época foi considerado uma coisa fora do comum. Fala do desejo feminino, mas da mulher como protagonista nesse desejo. E ela ordenando, inclusive, o homem, né? Sim. Tira a roupa, né? Tira, me dá água na boca. Você me dá água na boca, vestindo fantasias tirando a roupa. Né? A gente tem que imaginar que essa mulher fez isso numa contracorrente. Ela era contra-majoritária. Né? Nós não tínhamos essa cultura, nós não tínhamos ninguém que fizesse algo parecido. As outras nossas grandes artistas, que Dolores Duran, certo? Que não tiveram essa dimensão. A Rita Lee enfrentou, ela foi a briga. E foi com uma naturalidade que era chocante. O que chocava na Rita Lee, os comentários mais conservadores, né, era exatamente como ela era natural. E se ela era natural, como isso pode ser errado? Ela começa a desenvolver uma poesia, um cancioneiro, que é único, talvez no mundo. E essa sensualidade graciosa, leve, que qualquer pessoa pode cantar sem que se torne nada que possa chocar alguém.